Meu nome é Auxiliadora Maria Martins da Silva. Eu sou uma mulher negra de 61 anos de idade, professora doutora na Universidade Federal de Pernambuco, lecionando no curso de Pedagogia a disciplina obrigatória Teoria Curricular e a disciplina eletiva por mim criada, Educação em Africanidades e Afrodescendências. Sou casada, sou mãe e sou avó. Obrigada, professora. Helder Freitas, que é o nosso convidado lá do pré-vestibular Inovação. Seja bem-vindo. Quem é você, por gentileza? Obrigado. Bem, meu nome é Helder, eu faço parte do Projeto Inovação, eu sou professor de História no Projeto Inovação, com a minha equipe de História por lá. Eu sou formado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, estou terminando uma pós-graduação em Educação, Direitos Humanos e Justiça Restaurativa pela Fundação Joaquim Nabuco e sou mestrando do projeto de Educação, Cultura e Identidades da Universidade Federal de Pernambuco. E atualmente eu me dedico à construção de aulas do pré-vestibular, pensando principalmente em acessar o máximo possível as populações que não têm recursos de pagar um cursinho, de ter também realizar esse sonho de adentrar a universidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Bom, então nesse terceiro bloco, o objetivo é causar reflexão sobre a sequência de eventos que levou à morte da criança e como isso traz à baila as brutalidades do racismo por trás da internalização da subordinação racial por meio das desigualdades sociais. Professora auxiliadora, como é que a senhora observa não só o que aconteceu com o Miguel, mas por que ele foi levado a isso? Porque eu tenho feito algumas leituras sobre a situação, o processo de historicidade da família, né? A mãe dela é empregada da família por muitos anos e ela seguiu o mesmo caminho, né? Como é que a senhora vê esse processo de repetição, né, das mulheres negras pobres da periferia? O caso Miguel, a meu ver, é inaceitável, é imperdoável. E eu creio e espero que a justiça seja feita, considerando os inúmeros elementos de crueldade que esse caso enseja. Vejamos, a uma mulher negra e mãe não foi dado o direito de ficar em isolamento social, mesmo que sua função não fosse essencial. Cuidar de uma casa, de uma pessoa e cuidar de um cão. A uma mulher negra, no seu trabalho, e um trabalho de profunda vulnerabilidade, em que ela foi levada a ser contaminada com o coronavírus e correu risco de vida e de contaminação de toda a sua família. Uma mulher negra, no momento de isolamento social, não pode contar com a creche ou rede de apoio com quem deixar seu filho. Uma mulher negra, por pouquíssimos minutos, deixou seu filho com uma mulher branca, tendo como resultado a morte e a perda de futuro de uma criança saudável, linda e feliz. Uma mulher negra e sua mãe também negra eram pagas por seus serviços com dinheiro público da prefeitura de Tamandaré e não com o dinheiro dos seus patrões. Isso é vergonhoso, isso é odioso, isso seria absurdo em qualquer cenário e situação. Mas no Brasil, nós estamos cansados e cansadas de ver a oligarquia, a elite, os políticos de carreira e os quatrocentões de sobrenomes estrangeiros do Brasil cometer esses tipos de atrocidade sem que venham a ser questionados e punidos
pelas suas desonestidades e arbitrariedades, né? E por que que essas coisas acontecem? Que práticas odiosas são essas? Essas práticas odiosas têm um nome. O nome é racismo estrutural, racismo institucional, racismo religioso, racismo pessoal. Algo muito feio que acontece em todo o mundo e acontece também no Brasil e tem deixado a população negra excluída dos cargos de mando e de poder, poder social, poder político, poder econômico, o que tem produzido profundas desigualdades sociais para uma população que é majoritária. De acordo com o IBGE, 55% da população brasileira se autodeclara negra. Nesse sentido, para que, de alguma forma, essa situação possa vir a diminuir ou se extinguir, é extremamente importante que nós possamos estar investindo na educação das relações étnico-raciais. Proposta curricular que, pelas demandas do movimento social negro, tornou-se obrigatório em todo o currículo brasileiro desde 2003. Então, essa proposta trata do racismo e do antirracismo, além de outros inúmeros temas necessários a uma formação para ser educador, educadora. Nesse sentido, é muito importante que os nossos debates levantem discussões teóricas, mas não apenas discussões teóricas, que possamos levantar também as ações práticas a serem desenvolvidas no sentido da construção de conhecimentos que colaborem para a necessária prática educativa formadora de seres críticos, reflexivos, antirracistas e capazes de atuar na mudança social. Eu quero instigar, né, a partir da fala da professora auxiliadora Martins, o professor Helder, né, sobre quais são os principais crimes raciais registrados na história, professor Helder. Então, a gente pode identificar, dentre alguns crimes, né, numa história mais recente, a lei de drogas, que vem fazendo um grande, aumentando o sistema carcerário da população, principalmente da população negra no Brasil. A lei de drogas, praticamente, ela seleciona, escolhe determinado grupo social que vai ser enquadrado. Mas, antes disso, eu queria salientar que hoje é 23 de julho e a gente rememora a chacina da Candelária, onde crianças e adolescentes foram assassinados no Rio de Janeiro, na madrugada de 1993, e ganhou grande repercussão nacional aquele crime. O problema é o modelo de Estado que estávamos pensando naquele momento. Estávamos voltados para um Estado de construção de uma nova democracia, estávamos num sentimento de uma nova república, tínhamos uma nova Constituição, existia um sentimento de esperança, e esse crime, essa chacina, foi um soco no que a gente entendia como marca de um novo processo de superação, e que a gente identifica na história que não há determinadas superações. A gente identifica na história que o passado ele se constitui e se constrói muito no nosso presente. Então, traumas não trabalhados durante a ditadura militar, durante o processo escravista, durante uma república oligárquica muito presa numa propaganda de ideal de branquitude, um ideal de valorização de uma população branca e exclusão da população negra. Então, todos esses signos que montam a história de um Brasil republicano, de uma história de um Brasil negro, é o que chega na Candelária. É o que chega em outros assassinatos, por exemplo, em intervenções policiais. A maioria da população negra, segundo os dados do Atlas da Violência, estão sendo mortas em operações policiais, independente onde seja, se é no Rio de Janeiro, se é em São Paulo, se é em Salvador.
existe uma sistematização desse processo. A gente percebe que os corpos negros não são vistos de maneira igual aos corpos brancos. A gente identifica que esses corpos negros eles são os mais frágeis, eles são, como diz Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então a gente vê e localiza isso no tocante às violências. Outras formas de violências, além dessa brutalidade policial e do crime de drogas, a gente vê na própria exploração do trabalho doméstico e de trabalhos subservientes. Quem eram as empregadas domésticas no período colonial e no período escravocrata? Quem eram essas mulheres e essas mães e essas amas que estavam lá? É uma forma de violência. Você ficar na casa grande, você ter todo um aparato de menos violência, não significa que você não sofra naquela casa grande, você não sofra violência psicológica, violência moral, violência física, tanto do patrão quanto da senhora. Então, existem vários signos de violência que a gente consegue identificar na história do Brasil e que são muito mal resolvidos, são muito mal interpretados e, infelizmente, a sociedade atual acaba tornando esses signos de violência em questão de mimimi, em questão de vítima, coisa da vítima, isso é vitimização. E todas essas narrativas negativas em relação a esses processos tentam deslegitimar todo um discurso, toda uma construção positiva que tentamos denunciar. A educação, eu posso considerar que a educação no Brasil é um crime à população negra, porque a educação pública no Brasil não foi projetada para receber e acolher a população negra. A população negra tinha um caráter muito específico na construção social e econômica no Brasil. Ela tinha que trabalhar. O trabalho é que determinava onde aquele corpo negro deveria estar. E isso fica muito mais evidente, como a professora auxiliadora disse, nos nossos dados sobre a universidade, ao acesso à universidade. Então, por isso que eu consigo identificar nesse mapa que os crimes vão muito mais do que crimes violentos cometidos pela polícia ou de drogas, mas vêm de questões micro, desde a empregada doméstica, desde o trabalho doméstico, do trabalho servicial, da educação e essas microviolências que sofremos todos os dias. Podemos identificar assim. Perfeito, professor, perfeito. Professora auxiliadora, Sim. gostaria que a senhora trouxesse essa questão da historicidade, né, no processo de repetição, né, da família de Mirtes e como a senhora percebe que será não o fim dessa luta, né, por justiça pelo pequeno Miguel Otávio, mas o que a gente pode estar observando e tirando como aprendizado e resposta para esse processo? Esse caso Miguel é um caso extremamente emblemático, considerando que as mulheres negras, muitas delas são mães de muitos filhos, são avós de muitos netos, e são mães até de filhos que não são delas, são mães das vizinhas. Então, esse caso trouxe muito sofrimento para todas nós, mulheres negras, muitas feridas, muitas dores, muitas lembranças dos nossos passados difíceis. Por outro lado, mostra também que, no momento mais terrível, a mulher negra ainda tem que mostrar que existe, que resiste, que tem força, que é o que a Mirtes está fazendo, não é? Vê-la com tanta dignidade, dando entrevistas, vê-la com tanta dignidade, esperando
o fórum abrir e a mulher sair para falar com ela, vê-la com tanta dignidade, com um microfone na mão, desfilando pelo centro da cidade, é algo poderoso e é algo que nós devemos ter como lição para as nossas vidas, não é? Não deixar em momento nenhum essa mulher negra que sofre sozinha. Possibilitar espaços de aquilombamento. Quando eu penso em aquilombamento, eu penso muito nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, de Jurema, muito embora não professe essas religiões. Penso muito nos quilombos, quilombos urbanos e quilombos rurais. Eu tenho esses dois locais, os terreiros e os quilombos, como guardiões da história e da cultura afro-brasileira e africana, e como guardiões da nossa saúde mental. Então, quando eu propus e realizo por 8 anos o GEPAR, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Autobiografia, Racismo e Antirracismo na Educação, é muito pensando na existência do quilombo e do terreiro. Então, a partir de 2013, negros e pobres estão adentrando essa universidade. Como é que essa universidade vai receber? Como é que essas pessoas vão se sentir? Vão se sentir abandonadas? Vão se sentir sozinhas? Não. Se quiserem, tem esse lugar onde você pode estar com outras pessoas que têm as mesmas realidades, que vão estudar com você, fazer pesquisa com você, acolher os temas e os problemas que você traz, porque até isso existe dentro da nossa universidade, né? Pessoas que dizem, eu não posso orientar esse tema, mude para um outro, tema tal e qual. Quando nós escolhemos um tema de pesquisa, a gente traz como tirando do útero um filho. Quando você pede para essa pessoa mudar o tema, é como se você estivesse dando um tiro no filho dessa pessoa, sabe? Então, tem pessoas que chegam chorando, tem pessoas que chegam tristes, tem pessoas que chegam com transtorno generalizado de ansiedade, tem pessoas que chegam com depressão, tem pessoas que chegam com síndrome de pânico por causa dessas questões curriculares que envolvem o ser negro, negra, cotista na nossa universidade, não é? Então, nós temos tentado ver isso, também trabalhando a abordagem teórico-metodológica da autobiografia, em que os estudantes, as estudantes são instados a escrever sua história de vida e rever essa história de vida por muitos momentos, rever os seus projetos de futuro. Nessas autobiografias, nós vemos muitos problemas familiares, vemos problemas de dificuldade de se manter na universidade. Para dar resposta a essas dificuldades, nós pensamos um projeto de extensão intitulado Construção de Redes de Economia Solidária junto aos estudantes cotistas e suas famílias para o combate à pobreza no século XXI. Então, nesse âmbito, nós fizemos uma parceria com o SEBRAE, que foi para a universidade, realizou cursos de escrita de projetos, colaboramos na instituição de afroempresas, de pessoas afroempreendedoras. Uma vez por mês, a gente realiza a Feira Umba dos Pretos Negócios, com esses estudantes e suas famílias. Com isso, nós não queremos dizer que o racismo vai ser resolvido. Com isso, nós não queremos dizer que todos os problemas familiares, pessoais da universidade estão sendo resolvidos. Nós só estamos querendo dizer, olha, aqui você pode vir, aqui você vai poder falar, aqui você vai ser ouvido, não é?
e nós vamos, juntos e juntas, pensar práticas e possibilidades de fortalecimento e de empoderamento da população negra brasileira, nordestina, pernambucana, recifense e olindense. Então, com as nossas experiências, o próprio Sebrae, na pessoa do economista Flávio Valdez, fez o seu próprio projeto de afroempreendedorismo, que culminou com a constituição da RAEP, que é a Rede de Afroempreendedores de Pernambuco, onde estão constituídos nesse grupo mais de 30 empresas e mais de 30 famílias afroempreendedoras, não é? E esse conceito de afroempreendedorismo e de afrofuturismo são, inclusive, conceitos muito novos que nós estamos construindo coletivamente, fazendo visitas técnicas aos quilombos, visitas técnicas aos terreiros, vendo como é que essas pessoas vivem, pensam o mundo, como é que essas pessoas são e como é que essas experiências ancestrais podem adentrar a universidade, adentrar nossas vidas e nos dar lições para além do racismo e do capitalismo cruel e exacerbado. Então, professor, e eu venho desse lugar, né, de mulher preta, pobre da periferia, fui sem teto, e quando a senhora traz esse resgate dos escritos, né, eu lembro muito de Conceição Evaristo, que ela fala, nós temos que escrever, falar das nossas escrevivências, né, e aí, na live de Mirtes, né, da mãe do Miguel Otávio, ela falou 3 frases, assim, que me deixaram muito impactadas e que se encaixa muito bem na sua fala, né? Que foram, só são 30 dias sem meu filho, e eu tenho a vida inteira sem ele. Ela relata que ela está vivendo à base de remédios, né? Que se tornou uma mulher sem saúde, e ela é uma mulher muito jovem, né? E que a patroa, nesse processo todo, ainda chamou Miguel de tinhoso, né? Uma criança de 5 anos. E ela disse... essa última frase que me fala, acho que é uma das últimas dela na live, ela retrata muito essa questão da sequência, né, da continuação desses processos que as nossas ancestrais, infelizmente, não puderam romper, que nós, a senhora, eu e tantas outras mulheres pretas, estão conseguindo romper. Ela diz o seguinte: ela pensou que eu ia deixar para lá, porque ela é minha patroa, porque ela é a primeira dama, porque ela tem dinheiro. Né? Então, isso encaixa perfeitamente em toda a sua fala, e assim, eu fico muito agraciada com todo, né, essa sua trajetória, que é também uma referência para todas nós, e trazendo as falas históricas do professor. Então, eu quero solicitar a vocês o fechamento desse podcast e solicitar as considerações finais, ou se caso o professor Aldir tiver alguma coisa mais a acrescentar, e as considerações finais para a gente já ir encerrando. Eu tenho um detalhe a acrescentar no caso do Miguel e da Mirtes, é a gente pensar em como muitos, quando o caso saiu, não viram aquilo como racismo. Como muitos pensaram que não, era mais uma questão de classe, que era mais uma reprodução de um acidente, de uma fatalidade, mas não. Aquilo é um exemplo de um racismo estrutural, de um racismo institucional, onde uma criança é colocada num elevador, sozinha, e a patroa, em toda a sua zona de privilégio, em toda a sua zona de construção de mulher branca, ela não teve a sensibilidade de acompanhar aquela criança. E chamar a criança de tinhoso já é uma marca na fala dela, na construção dela enquanto dentro do privilégio branco, de racismo. Então, é pensar em como a gente está se relacionando
e construindo as nossas relações de branquitude. Enquanto a branquitude está se construindo, as nossas experiências negras também estão se construindo de uma maneira muito forte, de uma maneira muito mais visível nos últimos 30 anos, e isso tem assustado a branquitude. Porque a branquitude não é acostumada a ver uma população negra se revoltando contra ela de uma maneira como tem se revoltado. Sim, temos várias trajetórias de experiências no Brasil de levantes negros, de vários momentos na história em que pensaram que o Brasil poderia se tornar um novo Haiti, uma revolução organizada por uma população negra que matou e expulsou uma população branca. Mas isso, nos últimos 30 anos, tem se tornado uma coisa muito mais frequente, uma coisa muito mais corriqueira. E eu acho que a Mirtes tinha toda a razão de enfrentar a ex-patroa. E a patroa não se encontrou nesse lugar de se sentir atacada. Por isso que ela reproduz muito do racismo na nossa sociedade. A gente foi colonizado por portugueses que eles já começaram a implementar um tráfico de escravos. Eles trouxeram escravos para cá, eles começaram a sistematizar um pensamento racista e colonizado aqui no Brasil. Então, enquanto a gente não conseguir expandir o nosso campo para a população entende o que é racismo, mas ela não consegue visualizar o racismo, porque o caso do Miguel me deixou muito isso. O caso do Miguel me deixou bem claro o quanto a população achou que aquilo não era racismo, que aquilo dali tinha sido mais uma fatalidade. Então, quanto mais a gente ocupar os espaços, expandir os debates, trazendo a questão de colonialismo e colonialidades, o pensamento colonial, nosso pensamento racista, de debater a branquitude, trazer questões sobre moralidade da própria patroa, a gente pode sim construir possibilidades. E isso vai ser fundamental para a gente meio que superar algumas remanescências do passado. O passado ainda se constrói muito no presente, mas a gente ainda tem essas possibilidades de reconstruir algumas narrativas presentes do passado. Perfeito, professor Helder, perfeito, é isso mesmo, né? Tem que romper com as correntes e não trazer de volta esses grilhões, eles têm que ficar no passado e que sirvam de resistência e de sororidade para todas e todos nós. Gostaria de solicitar suas considerações finais, professor Helder, e logo depois a professora auxiliadora Martins. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pela presença, pelo convite também. E eu gostaria muito que a Mirtes se sentisse abraçada e acolhida por todos nós que estamos pensando nela, que o caso do filho dela não será mais um caso, não, a gente não vai esquecer. Iremos lutar, iremos ficar atrás. Sabemos como a justiça funciona nesse país e não vamos deixar que entre na estatística de mais um caso de uma criança negra assassinada ou mais uma pessoa branca inocentada por um crime hediondo. Então, vamos trabalhar nisso. Eu gostaria que também pensássemos na construção e reconstrução de locais de memória, lugares de memória da população negra aqui na cidade do Recife. Precisamos sair e desbravar essa cidade, porque essa cidade foi, durante séculos, um dos principais portos que chegavam populações escravizadas. Foi um dos principais portos que o comércio daqui se fortaleceu. Então, o Rio de Janeiro, você tem algumas iniciativas, como o Cais do Valongo. Salvador, nem se fala. Salvador é uma cidade que vibra bastante. Mas Recife, eu ainda sinto que Recife precisa construir mais locais. Precisamos construir um museu. Precisamos construir um museu da escravidão. Temos um museu da abolição, mas também precisamos de um museu da escravidão. Precisamos ocupar mais esses espaços. E minha mensagem final é uma mensagem de esperança.
que eu acredito que podemos sim mudar, como a Priscila falou, quebrar alguns grilhões, superar algumas narrativas e não cair em determinadas narrativas erradas da direita. Precisamos sempre pensar que o Estado brasileiro, o Estado construído no século XIX, no início do século XX, é um Estado liberal burguês. E o Estado liberal burguês, ele não foi favorável à liberdade da população escrava. Ele não foi favorável à descolonização durante um bom tempo. Então, precisamos sim pensar num Estado brasileiro, num novo Estado brasileiro que acolha e acompanhe todas as nossas narrativas, todas as nossas lutas, a partir de um pensamento descolonializado, um pensamento antirracista e um pensamento mais democrático. A dica de livro, eu recomendo o Espetáculo das Raças, da Lilia Schwartz, que ela apresenta como é que o racismo foi construído ao longo do século XIX, início do século XX, pelas instituições legais, médicas e pelo Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro, e como o pensamento do darwinismo social e da eugenia foram fundamentais para essa constituição, tanto no campo da academia, das instituições, como também foi sendo disseminado na linguagem popular. E eu também recomendo uma peça de teatro que está disponível no YouTube, do Hilton Cobra, que se chama Traga Minha Cabeça, de Lima Barreto, que ele vai trazer todo o grande escritor Lima Barreto, e ele vai dissecar a obra do Lima Barreto, como é que o Lima Barreto era visto por essa elite branca do início do século XX, e como é que eles tentavam desmistificar, tentavam compreender o Lima Barreto como um homem negro que poderia escrever tão eloquentemente. É uma ótima peça de teatro e eu espero que vocês aproveitem. Eu gostaria de coração de agradecer a todos vocês a oportunidade de estar falando acerca do caso Miguel e das lutas antirracistas tão necessárias nesse país, não é? Gostaria muito de dizer para Mirtes que fique em paz. Você foi uma mãe que amou o seu filho e que teve de volta o amor de seu filho por você. As fotos que vocês têm juntos são lindas, mostra como vocês foram felizes e que você é inteligentíssima, você é belíssima, você fala super bem, você é uma prova do que é o racismo institucional, porque uma pessoa com todas as potencialidades e possibilidades não teve oportunidade em tempo hábil para ser tudo que você quisesse ser. Por isso que você estava no emprego que é socialmente desconsiderado, não é? Mas fique em paz, porque você terá justiça. Eu creio, confio e espero fortemente que a justiça irá acontecer. Como referência de leitura, eu recomendaria o Kwame Appiah, é um filósofo africano extremamente importante e reconhecido internacionalmente, mas que você não vai encontrar nas bibliotecas da nossa universidade, né? Ele é africano, ele é negro. Então, o Kwame Appiah tem a África na Filosofia da Cultura, tem Na Casa do Meu Pai, e tem um livro de leitura rápida e fantástica, que é Como Ocorrem as Revoluções Morais. Nesse livro, ele estuda práticas iníquas da humanidade, né? Então, estuda o duelo na Inglaterra, que durou 300 anos, a amarração dos pés na China, que durou 1000 anos, e o processo de escravização dos povos negros, que durou 400 anos. E conclui que não adianta você apelar para a religião, não adianta você apelar para a moral,
Não adianta você apelar para os bons costumes. Essas práticas iníquas da humanidade só cessam, só mudam, só se transformam e se transmutam quando você passa a envergonhar as pessoas e a sociedade que as praticam. Então, o meu recado é esse com relação à leitura. Com relação a filmes, eu digo para vocês, na Netflix, começar a assistir os filmes de Nollywood, porque vocês vão conseguir compreender os comportamentos das pessoas negras, porque nós somos muito criticadas como mulheres raivosas, mulheres agressivas, mulheres de mimimi. Então, eu já assisti para mais de 50 filmes de Nollywood e eu me encontro demais naquelas mulheres que falam super alto, que gesticulam, que colocam turbantes imensos na cabeça, roupas coloridas misturadas com sapatos coloridos, e é como se você estivesse voltando para casa. Então, assistam os filmes de Nollywood e assistam os vídeos documentários produzidos pelo GEPAR e que estão disponibilizados no YouTube. E vocês vão ver os nossos estudantes, intercambistas africanos, provando que o racismo existe na universidade. Vocês vão ver estudantes de pedagogia falando da importância e da libertação que foi assumir o seu cabelo crespo, ondulado, cacheado, algo que aconteceu nesse processo de ser universitário e universitária. E é uma coisa linda, porque chegam com os cabelos quimicamente tratados, e lá para o quarto, quinto período, quando você se depara com esses estudantes, são pessoas maravilhosas, belíssimas e transformadas. Então, gente, muito obrigada pela oportunidade. Nos aquilombemos, não é? Vamos aprender lições dos terreiros, dos quilombos, das favelas, que, por mais difícil que a vida esteja, e mesmo diante da morte, essas pessoas cantam, essas pessoas dançam, porque a música e a dança traz força para os ancestrais e traz força para todos nós. Muito obrigada.